Boa tarde a todas e todos e todes. Nós estamos dando início, neste momento, ao webinário Mulheres Republicanas, em novembro. Hoje a temática é Mulheres Políticas, Democracia e República. Este evento que é uma realização da nossa Escola de Magistrados da Terceira Região, a EMAG, da Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e conta com o apoio da Comissão AJUF Mulheres. Eu sou Terezinha Caserta, diretora da escola e coordenadora da comissão, e vou fazer inicialmente a minha audiodescrição, que é uma iniciativa inclusiva da nossa escola, e eu peço às nossas convidadas ilustres que, se possível, também o façam ao início da sua fala, que é para facilitar aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de visão acompanharem os nossos eventos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, semilongos, partidos ao lado, tenho olhos castanhos e óculos que já fazem há muito tempo o lugar dos olhos, de aro cinza, e estou trajando uma blusa azul marinho, brincos de pedras azul claro, e ao fundo tenho o logo da nossa escola, onde se vê escrito EMAG 30 anos, nas cores predominantes, vermelho e azul, alusivo à comemoração de 30 anos da fundação da nossa escola. E no canto superior direito há um pequeno triângulo formado por 17 bolinhas coloridas com as cores dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, significando uma flecha voltada para cima e para frente, que é o movimento do conhecimento que a nossa escola pretende levar ao nosso público, aos nossos magistrados, aos nossos servidores e ao público em geral. Esta é mais uma iniciativa da nossa comissão, em parceria com a nossa escola. Nós todos os meses procuramos trazer temas que permeiam as questões de gênero, mas voltados às questões do dia a dia, as questões que nos afligem, as questões de interesse de toda a nossa comunidade. Por isso, agora, no mês da República, nós vamos tratar da temática da democracia, da república, da política em geral. A direção deste evento é minha e a coordenação da desembargadora Inês Virgínia Prado Soares, desembargadora do nosso tribunal, integrante também da Comissão de Equidade de Gênero, bem como coordenando o juiz federal Ricardo Mendonça Cardoso, também integrante da mesma comissão. Hoje nós temos a honra, a alegria, a satisfação de receber como palestrante a juíza Flávia da Costa Viana, minha dileta amiga. É uma satisfação muito grande tê-la conosco, Flávia, ela que é juíza de direito, em atuação no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e também diretora diretora executiva da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, a EJE do Paraná. Teríamos também como palestrante a vereadora Érica Hilton, que até o momento não teve condição de estar conosco em razão de votação muito importante que transcorre no momento, da qual ela participa, e vamos ficar no aguardo, se possível, para recebê-la ao longo do evento. E teremos como debatedora a minha também muito amiga e colega da Magistratura Federal da Terceira Região, Márcia Hoffmann, do Amaral e Silva Turri. Ela é juíza federal da 2ª Vara Previdenciária e uma grande amiga da Escola de Magistrados, sempre participando e contribuindo com os seus saberes para a nossa EMAG. Nós estamos com um público grande nos acompanhando, eu agradeço a todos que estão conosco e lembro que as perguntas, os comentários no chat são sempre muito bem-vindos.
Só peço que coloquem o seu nome e a quem dirigem a sua pergunta, e ao final nós vamos passar essas perguntas para as nossas convidadas responderem. Isso torna o nosso evento muito mais dinâmico, muito mais interessante e muito mais rico, claro. Como eu disse anteriormente, nós teríamos aqui uma fala importante da vereadora Érica Hilton, que foi eleita na cidade de São Paulo, é negra e transvestigênero, e foi a mais votada no ano de 2020 em todo o país. Com mais de 50 mil votos, é a primeira trans eleita para a Câmara Municipal Paulistana, ativista dos direitos humanos, na luta por equidade para a população negra, e também no combate à discriminação contra a comunidade LGBTQIA+, e pela valorização das iniciativas culturais, jovens e periféricas. E ela preside atualmente a primeira CPI da violência contra pessoas trans e travestis, e passou a integrar a lista dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo, prêmio apoiado pela ONU, tendo sido a única política brasileira agraciada na categoria política e governança. Já esteve conosco em outros eventos, é uma vereadora muito atuante, nós esperamos que ela possa ainda ingressar para dar uma palavrinha conosco. Nós temos também aqui, com muita honra e satisfação, a juíza Flávia da Costa Viana, que se bacharelou em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos e em Direito Público pela Escola da Magistratura do Estado do Paraná, além de intercâmbios e cursos nas universidades de Quebec, na Harvard, na Colômbia e na Escola Nacional de Administração Pública da Organização das Nações Unidas. Ela ingressou na magistratura em 2001, é juíza de Direito do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, como eu já disse, e também diretora executiva da Escola Judiciária Eleitoral daquele estado. E integra o grupo de trabalho que vai elaborar as diretrizes para a dosimetria da pena nos processos criminais, instituído pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, em 31 de agosto de 2021. Aqui não tem anotado, mas eu sei que a juíza Flávia, se não foi presidente, foi secretária executiva da União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa, onde teve a atuação muito marcante. E sei também que ela está indo auxiliar no Supremo, acho que já não é mais segredo, e aproveito em público para parabenizá-la, que é bem merecida essa escolha, e certeza a doutora Flávia vai desenvolver lá no Supremo trabalho com a mesma categoria, a mesma qualidade, a mesma dedicação que faz em tudo quanto se empenha. A Flávia é uma satisfação muito grande, uma honra para nós, e nós queremos muito ouvi-la, portanto, eu estou passando a palavra, peço só que, se possível, faça a sua audiodescrição. Muito obrigada, desembargadora Terezinha. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos vermelhos escuros, pele clara. Eu uso óculos também, como a desembargadora Terezinha, com aros grossos, de cor marrom. Às vezes eles são mais coloridos, mas hoje são os de cor marrom. Estou vestindo uma camisa preta com bolas brancas grandes. No meu fundo, existem duas estantes de cor cinza, uma ao lado da outra, grudadas, prateleiras com livros e alguns objetos como pequenas esculturas, porta-retratos, e, enfim, outras coisas mais, alguns objetos pessoais. Feita, então, a audiodescrição, espero que tenha sido satisfatória. Eu acho muito importante esse momento, desembargadora Terezinha, na EJE, a gente agora, a gente tem intérpretes de Libras e a gente vai adotar, a partir de agora, em todos os eventos também, a audiodescrição. Nos últimos fizemos isso e é uma importantíssima iniciativa. Parabéns à EMAG.
Eu agora faço uma saudação especial à estimada desembargadora Terezinha, uma profissional e mulher que eu tanto admiro desde que a conheci, eu acho que ali em 2018, num evento do CNJ, aqui em Foz do Iguaçu. Venho acompanhando o belíssimo trabalho da desembargadora Terezinha desde então. Agradeço também deixa eu só fechar aqui, que está entrando, não sei como fazer. Gente, eu tive algum problema aqui no meu... Pronto, consegui. Não, é que estão entrando, eu peço desculpas, entram as mensagens e aí vem os barulhos, eu não sei como fechar. Então, talvez incomode isso um pouquinho. Mas, enfim, agradeço, então, à desembargadora Terezinha e também à desembargadora Inês Virgínia pelo convite. Ficam aqui registrados meus parabéns a ambas, tanto pelo trabalho excelente na IMAG, que vem sendo desenvolvido, e na Comissão de Equidade de Gênero, do TRF3, que é um modelo para o resto do país, né? Eu acompanhei o trabalho também dos laboratórios de inovação, enfim, são precursores. Eu admiro muito o trabalho de toda a magistratura federal da terceira região. E eu digo nesse momento que seria uma honra dividir esse painel virtual com a vereadora Érica, tomara que ela possa comparecer. Desembargadora Terezinha, eu imagino que será muito interessante saber do seu trabalho, saber do que ela vem desenvolvendo como vereadora do município de São Paulo, e cumprimento a doutora Márcia Turri, que é minha colega da Justiça Federal, né? Somos colegas de primeiro grau, eu imagino que também seja a doutora Márcia, é um prazer tê-la aqui nesse painel. E agora eu vou começar, e desembargadora Terezinha, eu costumo dar início às minhas falas nesses eventos virtuais, avisando que eu sou bastante informal e que eu não tenho o objetivo de dar aula, nem de dar palestra. O que eu quero é contar, né, compartilhar o que me moveu e me move a trabalhar com esse tema da participação feminina na política e também compartilhar informações e dados. Dados são sempre muito importantes, com o objetivo de gerar reflexões, de estimular o debate. E hoje eu gostaria de iniciar falando sobre o projeto Mulheres na Política, Construindo Candidaturas. Eu sei que a desembargadora Terezinha já ouviu falar dele uma vez. Eu propus ao TRE Paraná, em maio de 2019, quando eu era juíza eleitoral de primeiro grau aqui em Curitiba. Eu posso dizer que tudo começou quando, em fevereiro de 2019, eu passei a integrar um programa vinculado à Universidade de Columbia, em Nova York, que se chama Women's Leadership Network Program, e foi durante esse programa que eu tive a oportunidade de me dedicar de forma mais aprofundada a estudos sobre a participação das mulheres nas instituições e nos chamados espaços de poder, espaços de tomada de decisão. Eu baseei meus estudos também em instrumentos internacionais relacionados ao tema, inclusive a Agenda 2030. Desembargadora Terezinha, gostei muito da logomarca com a referência às cores. Essa agenda, que eu abro parênteses, ela foi recentemente integrada ao Judiciário Brasileiro em uma ação muito bem sucedida, capitaneada pela então conselheira Maria Tereza Willi, do CNJ. Toda essa ação também foi acompanhada pela desembargadora Terezinha desde 2018, 2019. Então, hoje a gente pode dizer que, de forma pioneira, nosso judiciário abraçou e implementou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Aí, em abril daquele mesmo ano, eu, de fato, trabalho com relações internacionais e fui, sim, secretária executiva, desembargadora Terezinha, e depois presidente da União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa de 2016 e 2019. Então, trabalhei com juízes lusófonos da África, da Ásia, Timor-Leste, e também os juízes portugueses. Foi um trabalho muito interessante. Eu teria que ter mais uma hora para contar tudo o que foi feito. A senhora acompanhou um pouco, foi um desafio, mas um período de muitas realizações. E nesse contexto de relações internacionais, eu me organizei para fazer uma visita à Comissão Interamericana de Mulheres da OEA, em Washington, D.C., isso em abril de 2019, e lá eu fui recebida pela então presidente da comissão, a senhora Carmen Moreno, mexicana, uma senhora, agora ela já se afastou, se aposentou, e foi quando eu pude conhecer com mais detalhes o programa de incentivo à participação feminina na política que eles oferecem em países latino-americanos. Eu fiquei encantada com o que eu ouvi, e assim que eu voltei de viagem, eu propus ao então presidente do TRE, Paraná, a criação de um grupo de trabalho na Justiça Eleitoral Paranaense que tivesse como foco a participação feminina na política.
E a proposta foi feita, desembargadora, com base no ODS 5, que naquele momento ingressava nas discussões do nosso judiciário. O ODS 5, como todos sabem, trata da igualdade de gênero e do empoderamento de mulheres e meninas. Eu também fiz referência, me baseei no papel institucional da Justiça Eleitoral, no sentido de promover medidas de educação cidadã, de conscientização acerca do exercício do voto livre e consciente, e também de incentivo à participação de grupos subrepresentados na política. Foi, então, criada a Comissão Mulheres na Política, que eu tive a honra de presidir até fevereiro de 2020, e o primeiro projeto foi um curso inédito, até então, realizado aqui em Curitiba, no auditório do TRE, com o objetivo de encorajar mulheres a construírem suas candidaturas de forma mais eficiente, para que elas, de fato, se tornassem competitivas no cenário político. Então, foram aulas sobre organização do Estado, estrutura interna partidária, vou falar a respeito disso mais para frente, registro de candidatura, prestação de contas, dentre outras, e até aula de media training nós oferecemos às nossas alunas. E ali foram plantadas sementes no TRE Paraná. Hoje a comissão continua viva e gerando frutos. Em outubro desse ano, em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral, que eu passei a dirigir assim que assumi minhas funções na Corte Eleitoral em julho, nós tivemos a segunda edição do curso, desembargadora, na modalidade virtual, e dessa vez com enfoque também na diversidade e na inclusão das minorias de modo geral. E quando eu fazia, agora eu passo alguns números, doutora Márcia, quando eu fazia a advocacy, como dizem, do projeto, em 2019, eu mencionava dados da Inter-Parliamentary Union, que é a União Internacional de Parlamentos, para deixar mais claro o déficit existente em nosso país, no que diz respeito à participação de mulheres na política. O último relatório do IPU, como é chamado, aponta que o Brasil, no universo de 190 países, ocupa a 142ª posição em relação ao percentual de parlamentares mulheres na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, a Câmara Baixa. As eleições gerais de 2018 trouxeram, de fato, aumento na participação das mulheres na Câmara Federal. Eram 51 deputadas federais na legislatura anterior, em 2018 passaram a ser 77, desculpem. O percentual de 15% que temos hoje é o maior alcançado na história do Brasil, mas ainda está muito distante da média mundial, que hoje é de aproximadamente 23%, e ainda é baixa. Média mundial eu considero uma média baixa. Agora eu vou fazer referência às eleições municipais, eu trouxe alguns dados, imaginei até que a gente fosse ter, que eu fosse ter ouvido a vereadora Érica anteriormente, anteriormente à minha fala, mas eu trouxe alguns dados que eu considero relevantes para que a gente pense e reflita a respeito dos números. Em 2020, tivemos um recorde de candidaturas femininas. Dos candidatos ao cargo de prefeito, nos mais de 5 mil municípios brasileiros, apenas 13% eram candidatas mulheres. Quanto às candidaturas femininas ao Legislativo Municipal, o Parlamento vem sendo meu objeto de estudo, o percentual foi de 34%, ou seja, superior à cota de 30% prevista em lei. Em relação às vereadoras eleitas em 2020 no Brasil, faço um comparativo breve aqui. 2016, foram 7.818 vereadoras eleitas, 13,5% das pessoas eleitas para os legislativos municipais foram mulheres. Em 2020, aproximadamente 9.000, 16% do total. Em 2020, todas as capitais elegeram pelo menos uma vereadora mulher. Porto Alegre é hoje a capital com maior representatividade feminina na Câmara Municipal. 11 das 36 vagas são ocupadas por mulheres. Em segundo lugar, Belo Horizonte, quase 30% de participação feminina. João Pessoa, a título de exemplo, é a capital com a menor porcentagem. Apenas uma das 27 cadeiras é ocupada por uma mulher. Em 6 capitais, isso é interessante também, eu considero um dado interessante, as mulheres foram as mais votadas para a vereança. Campeãs de voto para a Câmara Municipal, Belo Horizonte, aqui em Curitiba, Indiara Barbosa, em Porto Alegre, em Recife e em Rio Branco. E aqui outro ponto interessante, em BH, a mais votada é uma mulher trans, Duda Salabert, do PDT. 2 delas são negras,
Karen Santos, pessoal Rio Grande do Sul, Dani Portela, pessoal Pernambuco. E, enfim, eu gostaria, né, de fazer aqui uma homenagem à vereadora Érica Hilton, que se elegeu com mais de 50 mil votos no município de São Paulo. Querida Flávia, a vereadora já está conosco. Ai, que maravilha! Se você não se importar, nós passaríamos a palavra a ela, que sabemos que ela está com uma pauta corrida, e depois voltamos a você, pode ser? Perfeito, eu volto exatamente nesse ponto em que eu faço uma breve leitura aqui dos dados, e para mim vai ser um prazer ouvi-la antes de fazer minhas observações a respeito desses dados. Muito obrigada, vereador. Eu volto em breve, então. Fico aqui assistindo. Obrigada, vereadora. É um prazer tê-la conosco, uma satisfação enorme. Muito obrigada. Que bom que conseguiu entrar. Nós estávamos lamentando, mas, claro, compreendendo as suas atividades. Eu já tinha feito, inclusive, a sua apresentação com todo o trabalho que tem feito, tão relevante. Então, eu vou passar já de logo a palavra para que traga a sua fala. Nós estávamos, assim, bastante ansiosos para tê-la conosco. Muito obrigada, doutora Terezinha. Também agradeço a doutora Inês pelo convite. É uma alegria me juntar a essa atividade. De fato, nós estamos em um dia bastante complexo aqui na Câmara Municipal. Estamos na votação do Sampaprev, há um ato aqui na frente que houve retaliação da GCM, então está um verdadeiro caos. Eu quase que não consegui entrar, mas a sessão foi suspensa, e aí eu aproveitei a suspensão da sessão para poder trazer a minha contribuição nesse que é, sem sombra de dúvida alguma, um debate extremamente importante para toda a sociedade e para as mulheres em especiais, né? Quando as mulheres ocupam o cenário político, nós conseguimos, através desta ocupação, fortalecer os pilares da democracia. A política é um lugar muito masculino, é um lugar que ainda hoje é extremamente hostil e violento para as mulheres. Basta nós olharmos nas últimas eleições em especiais, com o avanço das fake news em nosso país, com o governo de Jair Bolsonaro, que ataca as mulheres, que ataca a democracia, o que tem sido a trajetória política dessas mulheres dentro das casas institucionais do nosso país. A ocupação de mulheres na política, ela é um passo importante para que a gente possa mudar este olhar da atuação das mulheres na vida pública. Nós estamos em 2021 e ainda há pessoas, em especial na política. A política é um espaço muito conservador. A política é um lugar onde nós temos homens brancos, mais velhos, que ainda fazem a manutenção de um pensamento patriarcal e que ainda acredita que o lugar das mulheres não é no cenário político. E nós ocuparmos este lugar, e eu acho que eu sempre gosto de dizer, eu ter sido, na primeira eleição municipal após o governo Bolsonaro, a mulher mais bem votada em todo o Brasil, entre todos os partidos, sendo eu uma mulher negra, uma mulher travesti, isso simboliza um avanço histórico e estrutural da nossa sociedade. A doutora Inês tinha me mandado uma sugestão de perguntas para que eu respondesse, e entre uma delas tinha se todas as mulheres são políticas. Se nós pensarmos no conceito mulher, sem trazermos conosco raça, classe, partido, regionalidade, nós podemos sim afirmar que toda mulher ela é política, porque as mulheres ao longo de sua história precisaram se colocar como sujeitas políticas para romper com todas aquelas sentenças sociais do machismo e hoje estarem aqui no TRF, estarem no parlamento, estarem em todos os espaços da nossa sociedade. Mas quando nós pensamos no conceito de mulher associado à política e o que é política e trazemos esses elementos que eu ignorei por um certo ponto, nós vamos entender que existem mulheres, inclusive mulheres na política, que estão muito mais a serviço de atenderem aos interesses de uma política que é regida por homens e que nada trazem de benefício às mulheres e que nada tem de alinhamento com o debate feminino e também feminista, porque nós não vamos exigir que todas as mulheres se reconheçam enquanto feminista, mas nós temos um debate que é um debate feminista, que é um debate feminino, que é um debate pela vida das mulheres, que é um debate pela emancipação econômica, pela emancipação social, por não serem instrumentalizadas pelos partidos políticos. Em política, nós temos um grande desafio, em especial dos
partidos de direita, que são quando as mulheres são utilizadas como laranja e os recursos eleitorais que deveriam ser colocados nessas candidaturas são desviados para que as candidaturas de homens sigam perpetuando e avançando neste mesmo lugar. Então, essa é uma situação complicada, porque se as mulheres não têm dinheiro para fazer as suas campanhas, como é que essas mulheres conseguirão ser eleitas? Um outro desafio que nós mulheres enfrentamos na política é o desafio da fala e o desafio da legitimidade do trabalho e do projeto político que nós estamos desenvolvendo, né? No meu caso, eu enfrento o machismo, como todas nós mulheres enfrentamos, mas também trago alguns elementos como o racismo e a transfobia. E esses elementos agravam a relação com que o espaço político lida com o meu corpo, com o meu projeto e com a minha atuação nesse lugar, né? Nós temos uma impressão que não é apenas uma impressão, é um fato de que nós mulheres do cenário político somos muito mais silenciadas, somos muito mais a nossa atuação política, ela é muito mais minimizada do que a atuação política dos outros homens, né, de um modo geral. Então, ser mulher no cenário político é, sem sombra de dúvida, um grande desafio, porque ainda hoje somos minorias nesse espaço. E o projeto que nós trazemos, o projeto que nós carregamos, que é um projeto amplo, democrático, interseccional, porque quando nós falamos de mulheres na política, nós não podemos deixar de lado o debate da interseccionalidade, que é um debate extremamente necessário, porque as mulheres não é essa homogeneia, como nós entendemos. As mulheres têm suas especificidades, mulheres têm suas particularidades, e os desafios de uma mulher branca, de direita, de classe média, não será os mesmos desafios do que uma menina jovem da periferia que consegue se eleger para um cargo ou que vai concorrer às eleições dentro de todas aquelas particularidades que envolvem a vida e a realidade daquelas mulheres. Então, quando nós debatemos a participação das mulheres na política, os desafios das mulheres na vida pública, a trajetória destas mulheres até conseguirem ocupar uma cadeira no parlamento brasileiro, é preciso levar em consideração todas as especificidades, as ramificações e a interseccionalidade desse debate. Eu acho que do que a doutora Inês havia me sugerido como o que trazer de reflexão, dá até um pouco da minha própria trajetória, porque eu estou falando isso aparentemente na terceira pessoa, mas isso também é o que eu enfrento. Isso também faz parte dos desafios, das dificuldades de tentar ocupar um lugar que o tempo inteiro está dizendo para você que aquele não é o seu espaço, que o tempo inteiro está te recebendo e te rodeando das mais diversas formas de machismo. E há uma coisa significativa quando nós pensamos no machismo estrutural que atinge a vida das mulheres de um modo geral, mas aqui estamos discutindo a participação das mulheres na política, que para além do silenciamento, para além de eufemizar a nossa contribuição, para além de não permitir que nós tenhamos assentos em comissões importantes, como o CCJ, como Comissão de Finanças, que nós não façamos tentam dificultar a nossa participação nesse debate, ainda há aquele comportamento do dia a dia, dos corredores, das mãos, dos elogios, né? Elogios entre milhões de aspas, porque não se tratam de elogios, e aquela forma de se relacionar com o corpo feminino em um espaço masculino que fica extremamente gritante, como, de fato, essa relação corporal, ela está, sim, baseada pelo como os homens enxergam as mulheres e como os homens tratam as mulheres nesses espaços que são majoritariamente deles e que eles estão acostumados a lidar somente entre eles. E quando nós chegamos para ocupar esse lugar, a forma como nós somos recebidas é desta maneira, sem falar, é claro, em toda a violência que assola a nossa vida quando ocupamos a vida política. São ameaças de morte, são ameaças de estupro, são ameaças das mais diversas formas, porque querem coibir a participação das mulheres. Não querem permitir que as mulheres se coloquem no debate público, porque sabem o papel revolucionário e transformador que as mulheres podem proporcionar a essa discussão que sempre esteve restrita a esta casta masculina, misógina e machista. Doutora Terezinha, eu não sei se era isso que vocês estavam esperando. Se houver mais alguma pergunta que a senhora queira fazer, algo que porventura eu tenha deixado passar despercebido, acho que ainda tenho coisa de alguns 10 minutinhos e posso contribuir mais. Eu não estou aqui com a colinha que a doutora Inês havia me passado, meu computador
ligou, mas pelo que eu me lembro, era esse caminho que ela havia desenhado para que eu pudesse traçar. Ah, tá ótimo, vereadora, muito obrigada. A sua fala sempre nos motiva, nos energiza e traz a importância, não é, da luta das mulheres para ocupar esse espaço que é muito difícil, os espaços de poder em geral, né? Nós verificamos isso também no judiciário, com uma participação muito baixa das mulheres, algo em torno inferior a 40% no primeiro grau, mas quando se pensa já em tribunais, isso vai baixando para 20%, em tribunais superiores 10%, e Supremo, então, a lembrar apenas 3 mulheres, toda a história do Supremo tiveram assento naquele tribunal. Então, o caminho é longo e nós temos que segui-lo. E a dificuldade, imagino, no meio político é muito maior, porque nós estamos avançando, não é? Claro, o Brasil já avançou muito, mas estamos ainda engatinhando, muito longe, e imagino qual tenha sido a dificuldade sua para chegar onde chegou, né? Até uma das perguntas que havia aqui, o nosso colega Ricardo Mendonça Cardoso, que é da comissão, ele é coordenador desse evento também, ele já tinha antecipado uma pergunta, como o seu tempo é curto, eu já vou até colocá-la, um pouco já foi dito também na linha do que já tinha sinalizado a doutora Inês, e ele perguntava justamente sobre as dificuldades específicas enfrentadas pelas mulheres negras, indígenas e trans para ocupar cargos políticos e o que pode ser feito para ampliar a sua participação. E depois também ele agrega se a participação das mulheres na política é necessária para que as políticas públicas formuladas nos parlamentos levem em consideração as experiências que atravessam a vida concreta das mulheres, menos que a visão do homem branco, cis e hétero. Se pudesse comentar alguma coisa a mais a propósito, a gente apreciaria muito. Claro, doutora Terezinha, interessantíssima essas questões, eu vou começar pelo final e depois eu volto para a primeira, que é de fato a importância que as mulheres elas têm ao ocuparem o parlamento e pensarem em política pública. Durante muitos anos, durante muito tempo, nós, as mulheres, tivemos que esperar com que alguém falasse por nós. Tivemos que esperar com que os homens que não vivenciam as nossas experiências, que não sentem as nossas dores, que não são tratados na sociedade da forma como nós, mulheres, somos tratadas, dissessem quais políticas eram principais, dissessem quais eram os melhores caminhos para traçar, para serem seguidos, para atender e suprir as nossas necessidades. E nós vimos o quanto isso foi pouco. O quanto isso não foi suficiente para minimizar os desafios que as mulheres enfrentam na sociedade. Então, sem sombra de dúvida alguma, não é somente importante, como fundamental e fundante a participação das mulheres para que nossas narrativas sejam colocadas em primeiras pessoas, para que a política que nós estamos desenhando e desenvolvendo seja feita através de nossas experiências, seja feita através de nossas vivências. Somos nós que sentimos diariamente na pele as dificuldades, os desafios de se ser mulher em uma sociedade machista, misógina e patriarcal, que podemos apontar os caminhos para superarmos e sairmos dessa estrutura. Enquanto os homens estiverem sentados nas cadeiras dos poderes, estiverem usufruindo dos seus privilégios e querendo ser portadores das necessidades das mulheres, nós não superaremos esta triste marca de sermos ainda uma sociedade que não valoriza a participação feminina, que não valoriza e respeita o corpo da mulher e toda a vasta contribuição que as mulheres, nos mais diversos setores sociais, têm proporcionado para o avanço da sociedade. Então, as mulheres formulando, pensando a política, é uma política que sai e vai direto na necessidade. É uma política que sai e dialoga com a base das mulheres. Não é uma política de alguém que vai se dizer um porta-voz ou que vai tentar interpretar os nossos desafios. Somos nós falando por nós mesmas. Nós não queremos mais que falem por nós. Nós não queremos mais esperar que alguém nos represente. Nós estamos nos representando. Nós estamos falando por nós. Nós estamos querendo emancipação política para apontarmos os caminhos das políticas que queremos e que achamos essenciais e necessárias. Agora,
com relação aos desafios enfrentados por mulheres negras, transexuais, travestis e mulheres indígenas, nós temos um vasto desafio. São inúmeros. Talvez eu precisasse até de mais tempo para conseguir explanar todos eles. Mas eu gosto sempre de reforçar, doutora Terezinha, um dos desafios que, para mim, é os desafios mais básicos e o que dificulta, de fato, essa participação, que é, primeiro, a ausência de representatividade. Então, estas são categorias humanas e sociais que não se veem pertencente e não se veem representada neste espaço. Logo, não se identificam. Logo, não acham que esse lugar é para si. Um outro desafio ele começa não quando a pessoa vai querer se candidatar, mas ele começa lá na formação do indivíduo, na construção da personalidade, lá nos primeiros anos de vida, quando essas populações precisam fugir da fome, precisam fugir do alagamento, precisam fugir da bala perdida, precisam fugir das políticas ruralistas que invadem as suas terras, que matam os seus filhos, que estupram as suas mulheres, precisam sobreviver às esquinas de prostituição num país onde 90% de mulheres transexuais e travestis vivem de forma compulsória da prostituição. Então, quando nós temos esta realidade, precisam abandonar as escolas para cuidarem de suas irmãs mais novas, para que suas mães possam trabalhar. Os desafios estruturais, que são, inclusive, fomentados, alimentados pelo processo político, fazem com que a nossa trajetória seja muito mais árdua. Eu fui expulsa de casa aos 14 anos de idade, vivi da prostituição, e com o apoio da minha família, eu consegui me vislumbrar e construir uma trajetória que me proporcionasse chegar aonde eu cheguei agora. Mas eu sou uma exceção à regra. A maioria dessas mulheres e dessas meninas não tem oportunidade. A maioria dessas mulheres e dessas meninas mal chegam aos 35 anos de idade, porque no Brasil a expectativa de vida de uma mulher transexual e travesti é de apenas 35 anos de idade. Então, como nós vamos conseguir fazer com que elas possam chegar fortes, possam chegar com projetos, possam saber o que querem e qual papel querem cumprir na política, quando sua vida e sua história e suas trajetórias são marcadas por dores, por perdas e pela necessidade de correr todos os dias para garantir suas vidas, que estão ameaçadas pelos mais diversos fatores, como eu já citei, e tem que correr atrás do seu sustento, da sua moradia, e é cada dia um dia, porque a garantia do amanhã não existe em uma sociedade que nega educação, que nega trabalho, que nega moradia, que nega representatividade e que empurra para as margens sociais, que joga as mazelas, esses grupos, mulheres negras, indígenas, transexuais, travestis, que vão ter tudo aquilo que é o mais básico para traçarem uma trajetória possível de se colocar no pleito político. Como nós vamos conseguir com que essas mulheres cheguem até a política? E aí nós temos um outro fator, que é os partidos políticos. Os partidos políticos precisam compreender a importância das mulheres, deixar com que a pauta de gênero, com que a pauta de raça, com que a pauta de classe, de sexualidade, sejam pautas centrais nos partidos. Na direita, esta é uma pauta que não existe, mas numa esquerda mais conservadora, nós também temos uma ideia de que essas são pautas talvez secundárias, que a destruição do capitalismo ela seja a mais importante das pautas. E, com certeza, debater o capitalismo é fundamental, mas não podemos desassociar o debate de gênero, raça, classe, sexualidade, porque senão os desafios dessas mulheres ainda serão maiores, porque mesmo que elas consigam driblar todos esses desafios que eu coloquei e cheguem prontas para se colocarem no pleito político, elas ainda terão que enfrentar as estruturas partidárias. Perfeito. Nessa linha, até um comentário do nosso colega Ricardo, né, sobre o caso Isa Pena, bastante emblemático das considerações que a vereadora acaba de colocar. E o nosso colega Rafael Rios Ribeiro, que é também membro da Comissão de Equidade de Gênero, ele pergunta à vereadora se acredita que devemos priorizar voto em candidaturas femininas para o Legislativo, porque no Executivo vemos, por exemplo, das 10 candidaturas prováveis à presidência, somente uma mulher e de um partido de direita. Olha, sem sombra de dúvida alguma, nós precisamos concentrar os nossos votos na próxima eleição
para as mulheres. É preciso, inclusive, fortalecer a participação das mulheres, e volto a dizer, não é qualquer mulher, doutora Terezinha. Não basta ser mulher, não basta ser LGBT, não basta ser negra, negro, indígena. Isso são características e condições inerentes à humanidade. Quando nós discutimos política, nós estamos discutindo, sim, políticas atreladas a essas características, mas nós queremos saber qual é a trajetória dessas candidatas. Nós precisamos saber com quais bandeiras, com quais projetos políticos essas candidaturas e essas mulheres estão comprometidas. Essas mulheres vão defender e levar adiante políticas que sejam dos interesses das mulheres e de todas as mulheres, de direita à esquerda, de alto a baixo, de ricas a pobre, porque no debate político nós temos que legislar para todos os cidadãos, ou essas mulheres estarão ali fazendo a manutenção do status quo da masculinidade e sendo pautada pelos homens que dirigem os seus partidos. Então, esta é uma discussão que precisa ser colocada quando nós defendemos, e eu defendo, sem sombra de dúvida alguma, que os votos para o legislativo se concentrem em mulheres. É de se chamar a atenção a ausência de mulheres também concorrendo aos cargos executivos, né? Agora, seja os governos dos seus estados, seja a presidente da República, parece que os partidos nunca acham que há uma mulher forte, capaz, suficiente de disputar este lugar. E isso também chama a nossa atenção para um debate sobre estruturas machistas e qual é o papel que cabe às mulheres. Mas, para além de tudo isso, fortalecer mulheres que tenham compromisso com as pautas das mulheres, dos direitos humanos e etc., é também garantir com que o parlamento possa se fortalecer. O poder legislativo, ele tem um papel muito importante. Então, nós olhamos para o executivo, sem sombra de dúvida alguma, mas se nós não nos preocuparmos com quem sentará nas cadeiras do poder legislativo, isso pode ser prejudicial para o modelo de sociedade e para o processo político que nós estamos construindo. Então, é sim fundamental concentrar os votos nas mulheres, nos espaços no poder legislativo, e concentrar os votos em mulheres que tenham compromisso com as mulheres, em mulheres que tenham compromisso com a luta, com os desafios e com a trajetória das mulheres. Inclusive, para que estas mulheres possam pautar e tentar segurar qualquer tipo de política nefasta que parta do governo federal, porque não saberemos o que será as próximas eleições. Perfeito, muito obrigada. Inclusive, nessa linha, a doutora Flávia, que atua junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, juíza de direito daquele estado, ela vem desenvolvendo um trabalho muito importante, porque na linha do que você disse, além de termos pessoas que representem essa maioria, que nossa população, mais da maioria da nossa população é de mulheres, nós precisamos de pessoas preparadas e que tenham uma plataforma política bem clara, definida e importante, e que essas pessoas sejam preparadas, porque as mulheres sempre estiveram alijadas desse processo. E é o que exatamente o projeto da doutora Flávia, que ela está disseminando pelo Brasil, ele busca fazer, né? Motivar as mulheres e também prepará-las. Não é isso, Flávia? Doutora Terezinha, antes da doutora Flávia falar, eu queria me despedir, queria pedir desculpas à doutora Flávia por interrompê-la e não poder continuar aqui para ouvi-la. Tenho certeza que esse deve ser um projeto lindíssimo e importante. Espero um dia ter uma outra oportunidade de escutar e, quem sabe, até te conhecer e me aproximar do projeto, mas infelizmente ou felizmente, não sei, descobriremos, a sessão voltou e eu preciso retomar ao plenário. Agradeço mais uma vez a doutora Inês pelo convite, espero poder ter contribuído e nós, mulheres, sigamos juntas para que haja cada vez mais ocupação das mulheres, tanto no poder judiciário, quanto no poder institucional político, mas em todos os espaços da sociedade, onde as mulheres sempre foram negadas de ocupar. Doutora Terezinha, mais uma vez, obrigada. Doutora Flávia, obrigada. E a todas as demais, um forte abraço. Muito obrigada, vereadora, por ter dado essa corridinha aqui nesse intervalo. Foi uma honra, uma alegria. Esperamos tê-la novamente conosco sempre que possível e desejamos que desenvolva lá um grande trabalho e que o rumo a um Brasil melhor para todos nós. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Ponha. Sempre que precisarem, conte comigo. Um forte abraço. Vereadora. Grande beijo.
Até mais. Tchau, doutora Flávia. Tchau, foi um prazer. Muito bom. Tivemos ainda a oportunidade de ouvir a vereadora e até, novamente, me desculpo com a Flávia, mas era importante, era o tempinho que ela tinha, e agora, então, nós podemos seguir, e foi bom esse intervalo, porque casa muito com o que você vinha falando, não é? Então, a palavra volta para você, Flávia. Muito obrigada, desembargadora Terezinha. O difícil de falar depois da vereadora é que ela veio com uma fala muito potente e eu venho com dados mais técnicos, né? Então, talvez a minha fala não seja assim tão emocionante como a dela, mas é possível que eu traga dados que, de certa forma, confirmem alguns dos pontos que ela abordou na sua exposição. Então, eu falava justamente dos 50 mil votos que ela obteve, mais de 50 mil votos, e eu, nessa sequência de dados que eu reuni aqui para trazer a vocês, existem dados sobre mulheres negras, né? Em 2020, nós tivemos 6,3% do total, 6,3% em 2016, peraí que agora me perdi nos dados. Em 2020, tivemos 3.565 vereadoras negras eleitas. Um aumento em relação de 6,3%, houve um aumento agora para as eleições de 2020. Então, houve de fato esse aumento, e aí aqui eu fiz uma anotação de Curitiba, Vitória e Goiânia, eles elegeram as primeiras vereadoras negras de sua história. Em apenas 6 municípios, mulheres negras passaram a ocupar mais de 50% dos cargos de vereança, isso no Brasil inteiro. Em 53%, agora eu fecho essa parte dos dados, em 53% das cidades brasileiras, nenhuma mulher negra foi eleita. Com relação à raça, então, embora a maior parte das mulheres seja eleitas, em relação à raça, a maior parte das mulheres eleitas é branca. Eu me perdi aqui no roteiro. E eu observo, é interessante que a gente reflita sobre isso, que mesmo em estados com maioria da população negra, isso não se reflete na política. A Bahia, estado da Bahia, aproximadamente 70% das mulheres eleitas são brancas, 82% da população é negra. E aqui eu vou falar dessa questão partidária, esmiuçar, enfim, mas falar de fato de forma mais técnica e menos talvez engajante, mas a ideia é trazer informações para reflexão. As mulheres, elas constituem no Brasil aproximadamente 53% do eleitorado e representam de 40% a 50% dos filiados aos partidos políticos e acabam por exercer, nas agremiações partidárias, funções de apoio, sem participar da dinâmica de tomada de decisões dentro da estrutura dos partidos, dentro dessa estrutura partidária. Então, enfim, é algo que já vem desde sempre, né? E o que foi mencionado pela vereadora é muito pertinente. Então, o que a gente diz, o que eu leio a respeito do tema, e isso é muito fortemente abordado por cientistas políticos, cientistas políticas, é que nos partidos não existe a chamada democracia interna. É preciso ter em mente que os partidos políticos, muito embora tenham autonomia, enfim, isso tem previsão constitucional, eles desempenham um munus público, e por essa razão, no meu modo de ver, deveriam ser instados a observar internamente uma maior igualdade na representação. Como se sabe, são pouquíssimas as mulheres nas executivas nacionais dos partidos. Um dos desafios, portanto, é de fato fazer com que as legendas se deem conta da relevância da participação feminina na política, como foi muito bem apontado pela vereadora, oferecendo a elas igualdade de oportunidades. E aqui eu devo abrir parênteses para dizer que a justiça eleitoral tem sido bastante rígida. Eu vi que teve alguma pergunta relacionada às candidaturas fictícias, eu não vou abordar com profundidade, mas eu quero fazer referência a isso. A Justiça Eleitoral tem sido bastante rígida nos julgamentos de processos que envolvem as candidaturas fictícias, que também chamadas laranjas, eu prefiro o termo fictícias, são aquelas em que o registro se dá apenas para cumprir a cota de gênero. Para quem tiver interesse no tema, em se aprofundar no tema, eu recomendo a leitura do julgado paradigmático de Valença do Piauí, do caso de Valença do Piauí,
de 2019, no qual o TSE firmou entendimento no sentido de que, havendo comprovação da existência de candidaturas femininas fictícias, todos os candidatos da chapa respectiva devem ter seus diplomas cassados. Significa dizer, portanto, que os partidos políticos têm sido, de certa forma, chamados à responsabilidade. Mas, infelizmente, como bem falou a vereadora, a dominação do cenário político ainda, por homens, ainda é muito presente. Isso acontece não apenas aqui no Brasil, mas em vários países do mundo, inclusive alguns que são considerados desenvolvidos. O século XX foi marcado pelos movimentos sufragistas, que demandavam o direito de voto às mulheres. A partir de 32, aqui faço um breve histórico, no Brasil, o voto feminino passou a ser admitido, as mulheres tiveram reconhecido no Código Eleitoral de 32 seu direito de votar. Em 1934, na Constituição Federal, foi previsto, pela primeira vez na Constituição, o voto feminino. Em outros países da Europa, como o Reino Unido e Estados Unidos, as mulheres garantiram esse direito uns 10, 12 anos antes, mas aqui eu acho uma informação que é interessante. Na França, o voto feminino se tornou realidade apenas em 1944, e na Suíça, em 1971. Quando eu levantei esses dados, eu fiquei surpresa. E no nosso país, embora venha de longe esse déficit de participação feminina, apenas na segunda metade dos anos 90 foram criadas leis com o objetivo de mudar essa realidade. Primeiramente, foi estabelecido o percentual de 20% como mínimo de candidaturas femininas, depois 30%, mas sem impacto significativo. Foi apenas em 2016 que o Supremo Tribunal Federal, o STF, veio se debruçar sobre a questão central que, de fato, dificultava uma maior participação de mulheres na política: a falta de recursos para as campanhas. O STF, numa belíssima decisão de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, então declarou a inconstitucionalidade da lei que reservava apenas 5% dos recursos para as mulheres e determinou que 30% dos recursos do fundo partidário fossem destinados ao financiamento das candidaturas femininas. No TSE, em uma consulta relatada pela ministra Rosa Weber, o direito de financiamento mínimo de 30% foi estendido às verbas do fundo eleitoral, que hoje é o principal mecanismo de financiamento das eleições, desde que o financiamento por empresas privadas foi declarado inconstitucional pelo STF. Essa decisão da ministra Rosa se estendeu ao fundo partidário também a participação nos programas gratuitos de rádio e televisão de pelo menos 30% dos recursos e de pelo menos 30% do tempo. Pode-se dizer que esses fatores contribuíram para esse aumento da participação feminina em 2018, como eu havia mencionado. 2014, 51 mulheres, 2018, 77 na Câmara Federal, sendo a média mundial de 23%. A gente tem 15%, e é nosso recorde histórico. Como disse a desembargadora Terezinha, precisamos avançar, né? A gente segue a passos de formiga, mas ainda há muito a ser feito. Precisamos de políticas e de ações afirmativas para atrair mais mulheres para os cargos públicos, em sociedades em que homens seguem sendo considerados provedores. Em inglês se diz breadwinners, e as mulheres são tidas como caregivers, né, aquelas responsáveis pelos cuidados com a família, com a casa, com os idosos. Ou seja, nos locais em que os papéis tradicionais de gênero ainda estão muito presentes, há uma dificuldade maior de despertar o interesse das mulheres em se dedicar à política. Homens e mulheres estão inseridos nesse contexto sociocultural histórico. Embora essa mentalidade esteja se modificando, o processo é lento, como mencionado pela desembargadora. Ainda é difícil trazer mulheres para a política, para a vida pública. Historicamente, como se sabe, as mulheres foram criadas para a vida privada, daí a razão dessas dificuldades maiores para a exposição pública. Eu levantei alguns dados também. Existem estudos que apontam que as mulheres não se candidatam por alguns motivos, sendo os principais: baixa confiança em si mesmas, baixo incentivo entre as pessoas mais próximas, pequeno recrutamento de partidos, baixo investimento em candidaturas femininas, só prescrito em lei, enfim, jurisprudência,
menor rede de contatos, sobrecarga e jornada dupla de trabalho, esse é um problema, violência de gênero na política, como mencionado pela vereadora, e falta de conhecimento sobre as dinâmicas governamentais e partidárias. E aí, desembargadora Terezinha, entra esses cursos que a gente vem oferecendo, né, de formação, de capacitação, em que há uma ênfase grande em relação às estruturas partidárias, às estruturas de governo, governamentais. Então, a gente tem as políticas e as ações afirmativas como fundamentais, como a lei de cotas e a firme interpretação da jurisprudência dos tribunais, campanhas de conscientização, como essa muito recente do TSE, contra a violência de gênero na política. É necessária a educação nas escolas, isso foi mencionado também pela vereadora, esses cursos de formação, de capacitação, e seminários como esse, desembargadora Terezinha, que estimulam essa nossa reflexão. Nós temos que sensibilizar a sociedade como um todo, e agora eu me lembro de uma colega aqui do Paraná, que esses dias me disse, já passou o tempo de sensibilizar, na verdade agora a gente precisa constranger. Mas eu sigo ainda falando que precisamos sensibilizar a sociedade, conscientizar sobre a relevância do aumento da diversidade no parlamento e nos cargos públicos de modo geral, executivo, judiciário incluídos. É preciso que a gente tenha em mente que a qualidade da democracia ela é avaliada pela diversidade na representação, e aqui, além do gênero, eu faço referência também à raça, à classe social, orientação sexual, etnia, etc. No caso das mulheres, seu baixo número no parlamento significa que leis estão sendo produzidas sem a visão de mundo das mulheres, sem a perspectiva feminina, como também foi referido pela vereadora em sua fala. Eu, particularmente, sou movida pela esperança de que, ainda que de forma gradual, essa mentalidade venha a mudar. Eu penso que, aos poucos, será possível convencer a sociedade brasileira de que as diferenças entre homens e mulheres significam perspectivas diversas, e essas perspectivas diversas tendem a enriquecer, a aprimorar os debates no parlamento, nos órgãos colegiados. E agora eu já me encaminho para o final, e eu gostaria de fazer uma breve menção ao caminhar do nosso judiciário em relação à diversidade na política. Faço uma especial referência à nossa justiça eleitoral, e aqui eu agradeço as palavras, aproveito para agradecer as palavras da desembargadora Terezinha no início. Eu, de fato, desde a semana passada, passei a ingressar ao gabinete do ministro Luiz Edson Fachin no TSE, então eu vou acompanhá-lo na Justiça Eleitoral, num ano que vai ser um ano tão cheio de desafios, né, para a Justiça Eleitoral brasileira. E a Justiça Eleitoral vem atenta, vem se mostrando atenta ao tema dos grupos subrepresentados na política, não só no que diz respeito à aplicação da lei, como eu referi, mas também por meio de ações e projetos institucionais. E aqui eu faço uma breve menção a um importante exemplo disso, que foi o grupo de trabalho de sistematização de normas eleitorais, que foi coordenado pelo ministro Fachin desde 2019. Esse grupo trabalhou a questão da diversidade e da inclusão em seu eixo 7. Na primeira fase do projeto, foram analisadas as leis eleitorais, com o objetivo de identificar inconsistência entre as leis eleitorais e outros diplomas, como Constituição Federal, Estatuto do Índio, Estatuto da Igualdade Racial, Lei Brasileira de Inclusão, entre outros. E na segunda fase do SNE, que se iniciou no final do ano passado, no começo desse ano, se salvo engano, eu tive a honra de acompanhar algumas reuniões, foram reunidos pesquisadores e pesquisadoras, juristas, cientistas políticos e sociais, que debateram de forma profunda, de forma transversal, de forma interseccional, como bem referido pela vereadora, né? Existe essa necessidade dessa reflexão. Então, houve esse debate a respeito da participação das minorias e dos grupos minorizados na política. A expressão grupos minorizados, em vez de minorias, tem sido usada no caso de mulheres e de pessoas de raça negra, porque esses grupos, muito embora sejam maioria na população brasileira, estão, como sabemos, minimamente representados.
E essa expressão grupos minorizados deixa mais evidente a existência de um processo estrutural de exclusão. O fato é que o acesso dos grupos subrepresentados ao processo eleitoral e ao sistema político é imprescindível, não apenas porque vem a enriquecer ou virá a enriquecer as decisões das escolhas públicas, mas também porque irá conferir a elas maior legitimidade. Eu gosto de enfatizar que diversas visões do mundo, distintas experiências de vida permitem a elaboração de decisões mais informadas, mais abrangentes, e isso beneficia a sociedade como um todo. Os grupos hoje subrepresentados na política precisam ter seu lugar no espaço público de tomada de decisões, precisam estar presentes, precisam ser reconhecidos. A diversidade da composição da nossa sociedade deve estar espelhada em cargos públicos, seja no parlamento, seja no executivo, seja no próprio judiciário. Quanto maior o espelhamento, mais qualificada é a democracia. É preciso, então, que se verifique concretamente quais são as fraturas do nosso sistema, para que, então, de forma transversal, de forma interseccional, seja possível ampliar nossa visão sobre a necessidade da diversidade, a necessidade da inclusão. Essa é uma agenda tão importante quanto desafiadora. A nossa realidade, infelizmente, ainda se encontra dissociada desses ideais constitucionais. A vida pública marcada pelo pluralismo, pela diversidade, pela igualdade, continua sendo um objetivo a ser alcançado. É necessário, então, refletir sobre caminhos para a superação desses obstáculos culturais e institucionais que hoje dificultam, se não impedem, a participação dos grupos subrepresentados na política brasileira. Mulheres, indígenas, negros, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, tudo isso com o objetivo de construirmos uma democracia de mais qualidade. Que o nosso judiciário, desembargadora Terezinha e doutora Márcia, siga trazendo sua contribuição, seja por meio de decisões que garantam a aplicação rigorosa de leis que têm a finalidade de aumentar a representatividade desses grupos, seja por meio de ações informativas, de projetos e campanhas, de cursos e seminários, por meio das nossas escolas, desembargadora, a fim de ampliar horizontes, trazer reflexões que nos coloquem na direção de uma sociedade mais plural, mais inclusiva, mais igualitária. Eu realmente acredito, e agora eu finalizo de verdade, que o caminho da diversidade é um dos caminhos que devemos seguir para combater a crise de representatividade que vivemos hoje. E, para encerrar, gostaria de ler um trecho do discurso do ministro Barroso, quando assumiu a presidência do TSE em maio do ano passado, que, de certa forma, resume o que eu penso em relação a esse tema. Disse ele: atrair mulheres idealistas e competentes para a política é uma importante demanda do país. Mulheres são metade da população e negras, pardas ou de origem indígena são metade das mulheres. Precisamos aumentar a diversidade na vida pública brasileira. Somos um país multiétnico, multirracial, multicultural. Precisamos ter a consciência de que isso é um ativo, uma virtude, um privilégio que a história nos deu. E assim, eu encerro agradecendo e colocando à disposição, primeiro, dizendo que vai ser um prazer ouvir a doutora Márcia e colocando-me em seguida à disposição para responder eventuais perguntas que sejam formuladas no chat. Muito obrigada. Obrigada, doutora Flávia, foi excepcional, trouxe tantas informações, e é muito importante a gente ter contato com essa realidade, né? Os dados, inclusive os dados estatísticos, eles servem mesmo para impactar e forçar a reflexão, porque nós somos um país muito simpático, a diversidade, muito aberto, né? Mas só de fachada, porque, na verdade, a grande maioria da população sequer toma contato com essas questões e não se preocupa com elas e nem pensa, e na maior parte das vezes nem sabe qual é a realidade, o que passam essas maiorias minorizadas, e o Estado patriarcal ainda é muito forte. Basta lembrar o caso da Isa Pena, mais recentemente do senador Contarato, que fez um belo discurso, porque foi
de forma muito vil, ofendido pela sua simples condição de homossexual, e também, agora mais recentemente, a situação que ocorreu com o falecimento trágico da cantora Marília Mendonça, e que vem à tona a questão da gordofobia, num momento tão infeliz, e porque é mulher, porque fosse homem ninguém se preocuparia, né? Se é gorda, se é bonita, se é feia, se canta bem, se canta mal, se rebola ou não. Enfim, as mulheres sofrem esse tipo de situação pelo simples fato de serem mulheres. E nós, então, precisamos, e o judiciário é muito responsável por isso, não basta julgar os processos, restabelecer a justiça em cada caso concreto. O judiciário tem que levantar essa bandeira, tem que trabalhar preventivamente sobre essas questões. Então, a sua fala veio em muito boa hora, trazendo essas informações. Agora, então, nós vamos para os debates e teremos aqui a contribuição, certamente também, tão importante e interessante, que virá da nossa querida colega Márcia Hoffmann do Amaral e Silva Turri, que é a juíza federal titular da 2ª Vara especializada em matéria previdenciária de São Paulo, mestra e doutora, ou melhor, doutora e mestra em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, com especialização em filosofia e teoria geral do direito pela Faculdade de Direito de São Paulo. A doutora Márcia sempre traz uma visão filosófica e humanista para essas questões e nos faz refletir muito. É sempre tempo de pensar, não é, doutora Márcia? Fala é sua. Muito obrigada. Opa, muito obrigada. Sempre tempo de pensar. Desembargadora Federal Terezinha Caseta, diretora da EMAG, presidente da Comissão de Equidade de Gênero, Tribunal Regional Federal, 3ª Região. Minha amiga, também cumprimento a juíza Flávia da Costa Viana pela palestra brilhante. Não está mais aqui conosco, mas foi uma honra ouvir a vereadora Érica Hilton. O tema que a desembargadora Inês Virgínia Prado Soares, também integrante da Comissão de Equidade de Gênero, me passou. Também cumprimento aqui o meu amigo Ricardo Mendonça Cardoso, também integrante da comissão. O tema que me foi passado foi Mulheres, Políticas, Democracia e República. Depois dessas falas brilhantes da vereadora Érica e da juíza Flávia, eu não tenho mais nada a dizer sobre mulheres na política, ou mulheres políticas. Eu gostaria apenas de fazer uma breve reflexão sobre os dois últimos tópicos, democracia e república. Esses termos costumam ser usados na prática como intercambiáveis, como termos análogos. Mesmo que nós saibamos que existem repúblicas que não são democráticas. Por exemplo, a Coreia do Norte. O nome oficial da Coreia do Norte é República Popular Democrática da Coreia. Também sabemos que existem monarquias constitucionais que não só são democráticas, mas também são mais republicanas do que muitas repúblicas. Eu cito o exemplo, o Reino Unido é uma monarquia constitucional, mas tem muito apreço à coisa pública e é evidentemente democrática. Eu queria trazer, espero que seja breve, todo mundo quando diz que vai ser breve é porque não vai, mas eu espero, estou aqui com o meu relógio controlando aqui meu tempo. Uma reflexão do meu querido e antigo orientador, o professor Renato Janine Ribeiro, filósofo, foi ministro da Educação, e ele traz uma reflexão interessante mostrando a diferença entre os conceitos república e democracia. Trago aqui a reflexão dele, misturada com algumas reflexões minhas. A democracia, como sabemos, originou-se em Atenas, na Grécia, é o regime dos poloi, né, em grego, quer dizer, dos muitos. Por exemplo, se muitos de nós brasileiros desistimos de votar, digamos que o voto não seja mais obrigatório, seja facultativo, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Se muitos desistimos de votar, haverá democracia? Ora, pela própria questão terminológica, a democracia é o governo de muitos. Ou seja, para haver democracia, é preciso que
pelo menos a maioria participe. O que é interessante do Renato, e que ele traz um aspecto de que eu gosto muito, o cerne da democracia para ele é o desejo. E o desejo, né, nós estamos aqui falando de mulheres, o desejo sempre foi tido como algo irrefreável nas mulheres. Os homens também têm desejo, óbvio, mas o desejo sempre foi algo muito feminino por excelência. Pois bem, o cerne da democracia é o desejo. O desejo de quê? O desejo de ter mais. O desejo da massa desses muitos, de se igualar àqueles que possuem mais bens do que a massa. É claro que não há nada de errado, obviamente, em desejar. O que nós não podemos esquecer, contudo, é que os desejos tendem ao infinito. Nós vemos isso na sociedade de consumo. Nós desejamos cada vez mais um carro melhor, uma roupa melhor, um programa de computador melhor e assim por diante. Ora, a massa dos poloi pode facilmente se entusiasmar pela expropriação dos ricos e pensar que a política não é senão o modo de confiscar o excedente que os ricos possuem. Senhores e senhoras, a tirania da massa é tão detestável quanto a tirania do indivíduo ou a tirania de um grupo. É tudo tirania. A ganância, a deformação dos regimes políticos se dá quando a ganância do desejo se sobrepõe ao respeito à lei. O que fazer? Pensemos na República. A origem da República não está na Grécia, está em Roma. O cerne, nesse caso, é o sacrifício. O tema que aparece constantemente quando falamos da República, quer tratemos dos pensadores romanos, da Roma Antiga, quer tratemos, por exemplo, de Montesquieu, que falou, inclusive, da separação de poderes, é a renúncia às vantagens privadas em favor do bem comum ou da coisa pública. Daí a palavra república, res pública. Em outras palavras, a república proclama a supremacia do bem comum sobre o desejo particular. Comparando as duas coisas, no tema da democracia, é o desejo que se sobressai. No tema da república, o que se destaca é a ideia do dever. E por isso que o Renato declara que a democracia, para existir, necessita da república. Porque é na república que se encontram os freios para essa cadeia sem fim do desejo. O desejo tem seu tempo, tem sua demora. Paradoxalmente, porém, o desejo surge apressado, urgente. É por isso que toda tentativa de resolver o desejo às pressas resulta num fracasso. É o que acontece, por exemplo, quando rápido demais, sem meditar, sem pensar, sem refletir, nós promovemos alterações drásticas, quer na legislação, quer no judiciário. Aliás, é isso que nós temos visto ultimamente, para sermos bem sinceros. Eu sou juíza titular de vara previdenciária. E como tal, eu tenho aprendido ao longo dos anos, estou há muitos anos em vara previdenciária, que a previdência está na base do planejamento. A previdência, a cautela. É o que dizia um filósofo famoso, Maquiavel, quando ele lembrava que os homens, sabendo das enchentes que iriam destruir cidades e campos, construíam represas, pontes, barragens. Essa é a sabedoria da previdência, a sabedoria da contenção, conter. Outro aspecto importante, só na democracia, pelo menos em tese, a plena identificação entre quem manda e quem obedece. Afinal de contas, na democracia, o poder emana do povo. E o povo deve obedecer. Ao longo dos séculos, a democracia foi se tornando o único modo de governo que hoje nós consideramos legítimo. A questão que se coloca é o seguinte: a democracia triunfa em matéria de legitimidade, mas ela falha no funcionamento. Ora, como assim? É muito mais fácil agir quando estão separados quem legisla, executa e julga de um lado e quem obedece do outro. Eu dou um exemplo que ficou muito claro, pelo menos para mim, na pandemia. O exemplo da China. A China rapidamente conteve a pandemia, identificou e, bom, a transmissão se dá pelo contato?
para-se um prédio inteiro, vamos simplesmente fechar esse prédio, as pessoas que se virem. E foi muito rápido. Pode-se reclamar da questão da transparência das informações dos chineses, mas eles em si, dentro da China, foi tudo muito rápido. A questão que eu venho colocar é que a democracia ainda não conseguiu canalizar as suas emoções numa escala comparável, em termos de eficácia, à dos autoritarismos. Infelizmente, parece que os autoritarismos têm uma eficácia comprovada. A experiência política de milênios aponta para o desligamento entre quem manda e obedece, entre poder e desejo. É diante desse quadro que meu querido orientador, ex-orientador, propõe que a República fornece ao menos um esboço de resposta. Afinal, se na democracia nós só pensarmos na satisfação dos desejos, esqueceremos o seu cerne constitutivo, que é o poder do povo. Ou seja, a democracia, essencialmente, a democracia, do verbo haver, essencialmente, não porque a fome é saciada ou porque os direitos são respeitados, mas porque o povo detém o poder. É o que está na nossa Constituição, por exemplo. Não que a fome, vejam, ou a violência sejam problemas menores, muito pelo contrário. Mas é porque, em princípio, fome e violência, por exemplo, podem ser superados em regimes políticos não democráticos. Ao passo que só há democracia quando o povo é responsável por suas decisões. A questão republicana está no autogoverno, na responsabilidade ampliada de quem, ao mesmo tempo, faz a lei e deve obedecer à lei. Ora, para haver acesso a todos os bens, para satisfazer o desejo de ter, é preciso tomar o poder. Isso implica também refrear o desejo de mandar e, com ele, o desejo de ter. Compreender que, quando todos mandam, todos igualmente obedecem. Entender que todos devem cumprir a lei que emana da sua própria vontade. E é aí que está o paradoxo da democracia. Ao mesmo tempo em que ela nasce de um desejo, ela só se pode conservar contendo, refreando desejos. Se acreditarmos, como acreditamos, que a democracia é um valor em si mesmo e não um meio para atingir algo, não basta considerá-la como regime político apenas. Devemos tornar democráticas, esse é o meu entendimento, também é do Renato, todas as relações, não só as que se referem ao Estado e às instituições. Até hoje a democracia, naqueles países, naqueles estados onde ela se constitui melhor, não foi muito além da esfera política. A dificuldade de uma democratização de todas as relações está na exigência desta autonomia, que nem sempre é entendida como essencial. Porque na democracia o que nós estamos focando normalmente é a distribuição de bens e não a autogestão do poder. Há que se entender o problema da autogestão dos poderes e de si, da autogestão de nós mesmos, que também é característica da democracia a partir de uma extensão dos valores republicanos. É claro que a solução republicana em Roma, ela vigorava para os membros do Senado. É claro que havia uma divisão de classes. No entanto, exatamente porque havia uma divisão de classes entre os que mandavam e os que obedeciam, é que os senadores, no seio do Senado, podiam praticar a difícil moralidade republicana de obedecer à lei que eles mesmos se colocavam. Eu cito as palavras do Renato. Ao apontar a virtude republicana, ou a virtude da república como regime de autocontenção, estou afirmando a necessidade de que os desejos, para realizarem uma democracia ampliada, aprendam a educar-se segundo hábitos que são, inicialmente, ou seja, lá em Roma, aristocráticos, de poucos, dos aristói. Há um jogo, portanto, entre a severa disciplina aristocrática das virtudes republicanas e esse ímpeto do desejo da mobilização democrática. A democracia mobiliza carências. Essas carências não se esgotam na dimensão econômica, mas elas avançam para outros domínios. Nós queremos ter bens, mas também nós queremos ter reconhecimento. Nós queremos também ter afetos. Queremos a democracia no campo dos afetos, no campo da vida, das relações interpessoais, por que não?
Por isso que a democracia também é um enigma a partir de dentro. Ela passa pelo aprendizado. Aí me parece a tarefa difícil. Converter a democracia, que é esse regime do desejo, na formação política no sentido mais profundo da palavra que foi dito aqui pela doutora Flávia. A política, todos nós somos políticos, a vereadora Érica também falou isso. A política no sentido lato. É baratear a democracia, reduzir o processo polimorfo, quer dizer, de muitos aspectos, muitas formas, dos desejos. Reduzir isso à reivindicação por distribuição de recursos. Distribuir recursos, qualquer populismo pode fazer. Não é interessante reduzir a democracia, o problema da democracia, ao interesse bem compreendido, quando se trata, na verdade, do desejo, que nunca é bem compreendido. O que nos falta, me parece, eu estou caminhando para o final, é desenvolver a democracia. Eu insisto, junto com o Renato, que a democracia precisa da república, senão ela fracassa. Mas a república deve ser um meio para expandir as possibilidades da democracia, reformando não apenas o Estado, mas também as relações sociais, as relações interpessoais. A novidade, me parece, está ao lado da democracia. E aqui a minha pergunta ampla, geral e restrita: o que fazer? Como podemos ser mais democráticos? Não só na esfera pública, como também no âmbito privado. Como praticar a autocontenção dos nossos desejos? Como realizar o imperativo categórico de Kant? Ou seja, age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. É difícil. Todavia, nas relações pessoais, se a virtude republicana não comparecer, essa virtude da autocontenção dos desejos, a democracia fracassa. Nós deixamos de respeitar o outro, nós deixamos de fazer valer para nós a lei que nós mesmos nos impomos. Eu coloco isso como uma grande questão e aqui adotando uma justificativa matreira. Como juíza, eu não posso me furtar a decidir, porque existe a proibição do non-liquid. Mas, como aspirante a filósofa, eu posso dizer que a filosofia, afinal de contas, não é pautada pela indecisão e pelas incertezas. Eu agradeço muito, não sei se eu deixei uma pergunta muito extensa, muito ampla para a doutora Flávia. Enfim, serão esses os meus comentários. Muito obrigada. Obrigada, doutora Márcia, sempre brilhante, trazendo as reflexões mais profundas e nos obrigando a pensar, não é? Tem sido raro isso, né? O mundo anda tão corrido que a gente não tem muito tempo para pensar, mas essas questões demandam muita reflexão e muita profundidade. Nós temos aqui várias perguntas ainda, mas eu passo de imediato para a Flávia, se ela quiser fazer algum comentário sobre a fala da Márcia, e na sequência já passo as perguntas. Obrigada, desembargadora Terezinha. Eu gostaria de parabenizar a doutora Márcia pela brilhante fala. Essas reflexões mais profundas, elas nos tocam, e a gente precisa disso, não é verdade, desembargadora? É o que a senhora falou. Hoje a vida ela é tão cheia de atividades, ela é tão dinâmica que às vezes a gente acaba não parando para refletir dessa forma mais aprofundada. Eu achei muito interessante essa explicação histórica, enfim, feita pela doutora Márcia. Em relação, na verdade, eu confesso que o finalzinho, eu li uma pergunta aqui no chat e eu perdi o finalzinho da fala da doutora Márcia. Então, ela falou alguma coisa em pergunta e na verdade, eu não consegui captar a pergunta porque eu estava pensando, alguém falou em paridade aqui no chat e eu falei, paridade é um assunto interessante e eu ia perdendo exatamente o finalzinho. Eu refaço. Então, pronto. Então, é isso que eu te peço. Eu refaço. Como pensar, no fundo que eu perguntava isso, como pensar a democratização não só das nossas instituições, como das nossas relações? Como pensar esta autocontenção dos desejos? Porque se nós não contemos os nossos desejos, nós estamos também invadindo a esfera do outro, e isso não é democrático.
Então, como nós poderíamos pensar na democracia nesse sentido mais amplo? Que, afinal de contas, nós temos em Atenas 200 anos de democracia. Nós, como democracia, no Ocidente, nós também temos muito pouco tempo de experiências efetivas de democracia. E parece que as nossas experiências estão no âmbito do Estado, do poder público, da esfera pública. Se nós mantivermos apenas no âmbito da esfera pública, que é importante, obviamente, mas não no âmbito do privado, das relações sociais e privadas, talvez nós percamos essa habilidade de sermos democráticos. Ou talvez nós não aprendamos. Talvez exija um aprendizado, onde a democracia se liga à virtude também da república da autocontenção. Foi uma pergunta muito ampla para deixá-la muito à vontade. Não, na verdade, eu não vejo nem como uma pergunta, foi de fato um ensinamento, né? Então, assim, o que eu vou fazer é um comentário, porque eu, de fato, não tenho embora eu admire muito, eu não tenho uma formação filosófica assim tão aprofundada, mas essa questão da contenção é algo muito importante a ser colocado, e é velha história, né? Colocando uma frase muito simples, o meu direito ele vai até onde inicia o direito do outro. Então, assim, quando a gente fala na democracia nas relações interpessoais, a gente pode até pensar na democracia dentro de casa, né? Enfim, eu tenho só um filho, e às vezes eu falo, são 2 votos, às vezes é 2 votos contra 1, somos só 3. Então, assim, eu brinco que aqui em casa é tudo muito democrático. Então, assim, eu acho que esse é um exercício, de fato, doutora Márcia, de pensar o mundo com o outro presente, né? Então, assim, não tem como... a gente fala em democracia nesse sentido mais amplo, a gente fala em democracia nos cursos de formação, a gente pensa na democracia nos espaços públicos, mas, de fato, é algo que tem que vir, talvez, de uma estrutura da sociedade mesmo. Eu não sei como trazer uma resposta a essa sua indagação. O que eu posso dizer é que uma resposta filosófica e profunda. O que eu posso dizer é que a gente tem que pensar no mundo como composto de pessoas diversas, com backgrounds distintos, cada um com as suas necessidades. Então, por exemplo, quando a gente fala da necessidade da diversidade na política, é a necessidade do respeito ao outro, como o outro escolheu ser, como o outro é. Então, seja na política, seja no parlamento, seja no judiciário, e seja no meu condomínio, né? Seja na rua. Então, assim, é uma questão de respeito ao outro. Então, é uma importante reflexão trazida pela doutora Márcia, uma reflexão profunda, que nos faz ver essa questão do respeito ao próximo de outra forma. E eu acho que a gente vem trabalhando, o judiciário vem trabalhando essa questão de forma muito mais, como eu posso dizer, muito mais atenta, eu digo, com o CNJ, com a Agenda 2030, que não deixa de ser uma agenda de direitos humanos, os tribunais superiores, as escolas da magistratura, seja da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Estadual. Então, assim, eu acho que eu sou muito otimista, então eu acho que a gente se encontra num momento da história de virada de chave, em que muitas coisas que até muito pouco tempo atrás não eram discutidas, elas passaram a estar na pauta de discussão, passaram a estar na agenda dos órgãos públicos. E se elas têm essa visibilidade, elas podem ser transpostas da discussão no âmbito público para o âmbito privado, e eu acho que é assim que uma sociedade cresce, é assim que os cidadãos se dão conta da importância do respeito ao outro dentro de uma sociedade. É o que eu penso, assim, uma resposta que me veio sem tanta técnica, sem tanta filosofia, mas é algo assim, é muito do que eu penso em relação ao relacionamento entre seres humanos. Obrigada. Nós estamos basicamente, Márcia, Flávia, falando de empatia, né? Nós estamos, o que eu sempre falo, já virou chavão, a gente tem que buscar um mundo melhor que seja melhor para todos e não apenas para alguns. É o atravessar a rua, né? É o se colocar no lugar do outro e ver se você estaria confortável
naquela situação que você impõe ao outro e acha natural, e que não é. Mas, claro, a gente vê o mundo do nosso lado, a gente precisa virar e ver pelo outro lado também, para ver se ficou bom, se é bom para todo mundo, né? Mas foi muito boa essa reflexão, Márcia e Flávia, foi bem interessante. Agora nós estamos já quase fechando o nosso tempo, mas tem aqui uma perguntinha, na verdade, duas que são complementares, né? Que o Rafael Rios Ribeiro, que é da comissão, ele pergunta o que a Flávia entende sobre a proposta de cotas de vagas no Parlamento para Mulheres. E a Ana Carolina Vega Jardim é do nosso público cativo, a Ana Carolina. Ela também pergunta se não seria mais eficiente para que houvesse maior participação feminina na política brasileira, se a Justiça Eleitoral exigisse que o percentual seria metade das mulheres eleitas. Então, trabalhando essa mesma ideia. E aí, eu acredito que com essa pergunta, que eu passaria primeiro à Flávia e depois à Márcia também, a gente já vai encerrando e vocês respondendo podem também já fazer as suas considerações finais. Flávia, por favor. Então, foram essas as perguntas que eu lia enquanto a doutora Márcia terminava, eu acabei perdendo o finalzinho da fala dela, pedi para que ela repetisse. Tem essa questão da paridade, ela é muito interessante. Na América Latina, ela, excluindo o Brasil e alguns outros países, ela se encontra mais avançada. Então, no México, há previsão de paridade de assentos, né, mulheres e homens. No Chile, houve a paridade dos componentes da Assembleia Constituinte. Então, homens e mulheres em igualdade vão elaborar a próxima Constituição. Na Argentina, eles têm uma outra forma de tratar essa questão. Eu não sei se eles chegaram à paridade. No Brasil, deixa eu até ler de novo aqui as perguntas que eu tinha visto, agora elas subiram. A primeira, deixa eu ver, não, estou aqui embaixo. Será que acho que eu vi no chat e não aqui? É o mesmo chat do YouTube, desembargadora, e o chat não, são do... separados. Essa, tinha aqui essas duas perguntas, e agora até estou vendo que tinha mais uma, que eu também vou colocar, era para a vereadora Érica, mas acho interessante, se vocês quiserem também abordar, que foi do Ricardo, que ele pedia para comentar a dificuldade que algumas mulheres, às vezes até alegadamente feministas, elas têm de compreender a necessidade da igual participação, com a mesma dignidade de mulheres trans e travestis. Essa questão, né, da segmentação de mulheres que entendem a necessidade da sua participação, mas muitas vezes não entendem a necessidade da participação dos outros. E as outras duas perguntas eram nessa mesma linha do estabelecimento de cotas, uma em relação voltada ao número de mulheres eleitas, e a outra genericamente, mas, enfim, acho que a gente chega no mesmo ponto, né? Eu vou, então, finalizar para depois passar a minha observação em relação a essas perguntas, para depois passar a palavra, né, para que a senhora passe a palavra à doutora Márcia, mas a gente precisa, para essa mudança, né, para essa transformação de legislação. E enquanto as mulheres não estiverem em maior número nos parlamentos, essa mudança não vem com tanta facilidade. Então, a Justiça Eleitoral ela tem que trabalhar dentro do que prevê a lei, né? Então, a previsão da lei é nesse sentido, dos 30%, houve o avanço que eu mencionei, com o julgado do ministro Fachin, e depois com essa consulta que foi feita, relatada pela ministra Rosa, mas a Justiça Eleitoral não tem como fazer muito além do que está na lei. Então, num primeiro momento, a interpretação da lei era muito no sentido de a intenção é boa, mas não é factível, e depois, agora, nesses últimos anos, é que houve uma mudança do entendimento jurisprudencial que favoreceu, de fato, a observação da cota de 30%. E a gente já percebe o aumento do número de mulheres na política a partir de então. Agora, em relação à paridade, em relação a essa última questão que foi colocada... Qual que era a última questão, desembargadora Terezinha, que foi colocada, a última pergunta que a senhora fez? A última...
Eu fico lendo ao mesmo tempo e me confundo. A senhora está sem áudio, desembargadora. Eu fico lendo e ouvindo, daí depois eu me perco. Sim, a outra questão que veio do Ricardo era sobre a dificuldade que algumas mulheres têm de ver a necessidade da participação das outras mulheres, né? Questão da interseccionalidade que não é muito bem recebida. Eu ia pegar, exatamente, eu ia pegar esse gancho e eu leio aqui as perguntas no chat, leio do chat do YouTube e aí depois eu me desconcentro, mas essa questão colocada pelo Dr. Ricardo, ela é muito importante porque a gente vê no parlamento, por exemplo, mulheres de diferentes espectros ideológicos, né? Então a gente percebe que as mulheres que são mais progressistas, elas tendem a ver com olhos mais de mais acolhimento, né? A participação das mulheres trans, das mulheres negras e talvez mulheres que sejam mais tendentes à direita vejam de outra forma, porque tem uma postura um pouco mais conservadora. Então, a preocupação ela é pertinente porque eu vi uma discussão recentemente na Argentina em que se dizia de dois parlamentares, uma mulher e um homem, em que se dizia o seguinte: não adianta trazer mais mulheres para a política, se as mulheres que são trazidas para a política, elas não são preocupadas com a pauta feminina, né? Então, isso foi também tocado pela vereadora, né, essa questão das mulheres que vêm para a política, mas elas não se preocupam com as pautas que elas deveriam se preocupar para trazer, para aumentar, para atrair mais mulheres para o espaço público. Então, eu acho que a tendência, eu digo de novo, eu sou bastante otimista, a tendência com todas essas informações que vêm chegando a nós, né, a respeito da necessidade da diversidade, da necessidade do respeito ao outro, as escolhas a orientação sexual, religiosa, raça, etnia, eu acho que a tendência é que as pessoas de todos os espectros ideológicos e políticos tendam a ver com melhores olhos, mas, de novo, a mudança é gradual, né? Estamos inseridos todos e todas nesse contexto sociocultural, histórico, ainda uma sociedade patriarcal. Então, como disse a desembargadora Terezinha no início, existe ainda muito a caminhar. Então, é um longo caminho, mas eu digo sempre que a gente tem que andar para frente, nem que seja a passos de formiga. E eu vejo que existe, de fato, um avanço. Então, eu acho que vai existir um momento em que todos vão ser abraçados pela política, todos vão se sentir confortáveis em fazer parte, em ocupar espaços públicos de tomada de decisão. E eu tento fazer minha parte, contribuindo com o que eu posso, e eu acho que é assim, né, desembargadora, que a gente consegue mudar o mundo. E aí eu lembrei de uma frase, que eu vou finalizar agora, que eu cito às vezes nas minhas falas sobre esse assunto, da Ruth Ginsburg, da juíza da Suprema Corte norte-americana, que faleceu em setembro do ano passado, e ela fala, se preocupe, faça as coisas, ou se dedique aos projetos com os quais você se importa, mas faça de uma forma que você traga outras pessoas, que você faça com que outras pessoas queiram se juntar a você. Então, desembargadora Terezinha, eu acho que a gente vem fazendo isso, né? Eu acho que a gente está no caminho certo, de tentar trazer pessoas à reflexão, de tentar trazer mais pessoas para que reflitam e se convençam da importância da inclusão, da importância da diversidade, e assim a gente vai ter, de fato, uma sociedade mais plural, mais justa e mais igualitária. E assim eu termino. E eu estou ficando, já está escurecendo aqui, daqui a pouco vou ter que acender a luz, porque senão eu vou ficar, tipo... Mas já estou com um aspecto fantasmagórico aqui, porque está tudo escuro atrás. Mas é isso, eu agradeço muitíssimo o convite e agora ouço a doutora Márcia e, enfim, sigo à disposição, embora eu saiba que já está finalizando o tempo da nossa live. Muito obrigada. Márcia. Eu fui muito rapidamente, porque eu estava preocupada com o tempo, eu esqueci de fazer a minha autodescrição. Olha só, e eu vou falar, eu sou branca, tenho cabelos curtos, são castanhos, tenho algumas mechas loiras que são artificiais, eu estou com uma roupa preta, com pequenos detalhes coloridos, atrás de mim tem uma parede branca, de um lado tem uma planta, que eu acho, desembargadora Terezinha, que é uma jiboia, e do outro lado tem uma máscara em cima, que é uma máscara de um Buda.
de um dos Budas, porque nós estamos acostumados que o Buda seja Siddhartha, mas Siddhartha foi um dos Budas. O Buda é aquela pessoa, ser humano como todos nós, que atinge iluminação e por uma questão de generosidade, benevolência, ele volta para nos ensinar o que ele aprendeu. O que não está aparecendo na tela, mas que eu vou falar agora a respeito de mim mesma, é que eu tenho 1,46 m e que por 100 centímetros eu não sou anã tecnicamente. Isso para falar da questão da diversidade. A pergunta, se eu salvo engano, foi sobre a paridade da representação feminina no parlamento. Então, seria 50%, 50%. Agora, como eu me referi, os desejos são infinitos. Todos os grupos pretendem ser representados no parlamento. A lei tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se eu tiver 50% de mulheres, 50% de homens, vão reclamar, como o Ricardo colocou, bom, mas e a questão dos transgêneros e travestis? E os negros e pardos? E os indígenas? E as mulheres nordestinas? E as nortistas? E as mulheres pretas, pobres? E as mulheres de classe média? E as ricas? Se nós formos levar, eu vou falar algo, parece, é uma provocação filosófica. Se nós levarmos a diversidade ao limite, nós chegaremos ao átomo. O átomo, em grego, significa aquilo que não podia ser dividido. Tanto foi dividido que nós tivemos as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que foi pela divisão do átomo. Mas a palavra diz aquilo que não pode ser dividido. Se nós levarmos os nossos desejos de representação ao infinito, nós não teremos vagas suficientes no parlamento. Nós teremos que aumentar o número de deputados, que foi o que foi previsto. Houve uma discussão muito séria, alguns anos atrás, vamos aumentar o número, porque o Acre, eu falo do Acre porque foi essa discussão, o Acre está super representado e o estado de São Paulo está subrepresentado. Eu tenho dificuldades com todas essas representações, que são importantes, mas eu acho que tem que ser uma discussão muito profunda na sociedade, porque, caso contrário, nós levaremos a uma colcha de retalhos que vai ser infinita, e os nossos recursos são escassos. Nós não temos recursos, por exemplo, para pagar milhares de deputados federais que possam representar toda uma sociedade que é extremamente complexa. Se formos para representar todas as peculiaridades, eu gostaria de ter uma representação dos anões, por exemplo, que eu acho que nós, né, deficientes verticais ou deficientes minions no sentido não, né, do sentido de Bolsonaro, mas no sentido de pessoas pequenas, nós estamos subrepresentados, porque ninguém literalmente nos vê. Então, por que não o presidente anão? Por que não o governador anão? E por que uma cota para anões? Eu acho que seria legítimo. Eu estou brincando, mas porém não muito. Se nós levarmos a todos os desejos para o parlamento, nós teremos um problema da falta de recursos, da autocontenção. Nós não temos dinheiro para pagar uma Câmara de Deputados que tenha 1 milhão de deputados. Como fazer? Eu deixo isso como pergunta, mas eu deixo também como um problema. Se nós tivermos chegar ao átomo, em que toda a diferença no limite leva a uma falta de um diálogo comum, de uma razão comum daquilo que nos une. O que nos une é o espaço público da política, da esfera pública. Enfim, eu deixo como um problema, porque a filosofia é isso mesmo, fixa na pergunta, fica na resposta e não nas perguntas, e agradeço muito a possibilidade de participar aqui com pessoas tão inteligentes, tão assertivas e tão ricas e iluminadas, agora que está acabando a iluminação da minha casa também. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente a Márcia e a Flávia também, e a vereadora que esteve conosco. Foi um happy hour, realmente happy, não é? Nós tivemos aqui reflexões super interessantes, mas, enfim, a resposta é difícil, mas o importante é o perguntar, né? O importante é o caminhar, o importante é trazer a debate, o importante é mostrar onde há problemas e procurar soluções. Nós vivemos a busca de soluções para melhorar, e foi importante também o que a Flávia disse.
difícil, né? A gente, quando se movimenta o mundo, ou pelo menos movimenta os mais próximos, ou movimenta um que seja, uma pedra que cai no lago, né? Ela faz um movimento além de si, em volta de si, e é isso que a gente tem que fazer. Eu sou de uma época em que mulheres não entravam na magistratura, né? E era uma dificuldade enorme, a gente tinha que fazer N concursos e era reprovada descaradamente, era uma situação difícil. E muitas pessoas me perguntaram, mas por que você insiste? Ah, porque se não servir para mim, vai servir para a filha que eu vier a ter um dia que eu não tive, mas posso ter uma sobrinha, posso ter a filha da amiga, enfim, não serve para mim, vai servir para alguém. E a gente tem que continuar semeando, mesmo aquelas árvores que demoram 100 anos para dar frutos. Nós não vamos ver, mas os próximos verão. E é isso o nosso papel aqui, de movimentar o mundo. O pouquinho que a gente consegue movimentar, a gente não pode deixar de fazer. E foi muito importante o que vocês fizeram aqui hoje, né? Movimentar essas discussões. Então, é só gratidão que a escola tem com vocês, e certamente todos que nos acompanharam saíram muito mais enriquecidos e pensando um pouco mais. Sempre é tempo de pensar. Eu brinco com a doutora Márcia, porque é o nome do curso que ela brilhantemente conduz na EMAG, já em várias versões e sempre com maior sucesso. Convido, então, a todos que nos acompanhem também amanhã. Lembrando que amanhã nós estaremos no período da manhã. Às 10h30 começa o nosso webinário, que vai tratar de mulheres e memória coletiva, espaços públicos. A desembargadora Inês Virgínia presidirá a mesa, que terá como palestrantes o Ricardo Oriá, que é consultor legislativo, e a Nina Nóbrega, que é advogada. E como debatedora, a Anita Matos, advogada também. Então, assim, eu me despeço, agradecendo muitíssimo as ricas contribuições, muito feliz de estar aqui entre duas queridas amigas, e muito obrigada ao nosso público, que sempre nos acompanha, e à equipe da EMAG, que nos apoia, dá suporte para que tudo corra perfeitamente bem. Muito boa noite a todos, e todas e todes, e até uma próxima.